Não participou. Ótimo. Então, vamos lá. Boa tarde. Começar aí de novo, né? Estava esperando exatamente alguém entrar, por isso que eu estava sem gravar antes. Bom, como eu falei, essa disciplina é muito tranquila, principalmente para quem já passou por disciplinas de lógica mais pesadas. Se eu não me engano, você veio da computação, né? Então, essa daí está muito dominada. Eu vou colocar aqui. Ótimo. Vou colocar aqui só minha tela para nos acompanhar. Deixa eu colocar um negócio aqui de configuração. Ótimo. Então, vou colocar aqui, coloquei aqui para a gente poder ver. Só a apresentação que eu programei. E agora a gente entra, eu separei, dessa vez eu separei por paradigmas, tá? A gente conversa ali, acho que 4 ou 5 paradigmas. Eu separei por paradigma para a gente poder ter uma conversa melhor. Então, essa aula, talvez, dos paradigmas, seja mais tranquila, tá? Porque é o paradigma imperativo. O paradigma imperativo, ele é muito... Ele é o que a gente usa hoje, tá? A nossa linha de raciocínio, ele vem do paradigma imperativo. Então, eu acho muito fácil de associar por causa disso, tá? É um paradigma natural. Bom, essa disciplina, ela me chama muita atenção, porque na computação mesmo, hoje eu até tento levar um pouquinho disso para lá, a gente quase não pensa em paradigmas de forma mais separada, tá? É tão natural ali a programação, a forma como a gente desenvolve, que a gente não pensa muito em programações de forma separada. E isso é muito importante. Então, vamos falar do paradigma. O que eles pensaram quando eles consideraram esse paradigma imperativo? Também a gente pode encontrar o declarativo, muito no que a gente faz também. Coloquei essa foto aqui, que é o von Neumann, tá? Na verdade, ele idealizou o computador como nós conhecemos hoje. E quando isso aconteceu, ele meio que pré-determinou esse paradigma. Então, nós desenvolvemos sempre pensando na linha de raciocínio que ele trouxe, tá? Que é uma linha de raciocínio. Deixa eu colocar aqui, daqui a pouco eu dou uma olhada. De memória, de entrada e saída, tá? De. Vou sair aqui, só para eu de linhas que são importantes para acontecer, tá? Tá até aqui, deixa eu mudar. Então, esse paradigma, ele traz exatamente essa linha de raciocínio. Vou trazer, vou mudar aqui, essa daqui. Essa, tá? A arquitetura de von Neumann, ela pensa exatamente isso daqui. Estava na ordem incorreta, por isso que eu tive que mudar. Memória principal, equipamento de entrada e saída. E para que tudo isso aqui converse, a gente tem a CPU. Von Neumann, quando ele idealizou essa arquitetura, ele fez com que o paradigma trabalhasse em volta disso tudo. Então, por que eu estou falando isso? Por exemplo, é um paradigma que trabalha com variáveis. Então, por que lá na computação a gente trabalha com variável de forma tão natural e a gente fica parecendo que é só isso? Não, a gente vai perceber nessa disciplina que outros paradigmas permeiam as linguagens de programação de forma completamente diferente. Agora, por exemplo, que eu consigo me lembrar, acho que o mais gritante é o paradigma lógico, tá? Que trabalha de uma forma tão, às vezes até conflitante com o que a gente está acostumado, que a gente demora um pouco para pegar e para falar assim, gente, não estou entendendo.
para depois você perceber que, na verdade, é sintaxe, é linha de raciocínio, então é claro que, né, demanda um tempo, mas a gente tem ali, trocado de linguagens, né, muito de forma tranquila, porque a gente está dentro do mesmo paradigma, tá? Quando a gente muda de paradigma, aquela aquela nova forma de pensar, né, porque paradigma é uma forma de pensar, ela precisa ser a chave, né, como a gente gosta de falar, a chave precisa ser virada, tá? E aí, esse é o mais tranquilo que eu vejo para explicar, porque está dentro do que a gente está acostumado. A utilização de variáveis, que são, na verdade, espaços de memória, que são utilizados para determinadas coisas. Aí, quando eu penso em espaço de memória, voltando, eu penso aqui na memória RAM, tá? Eu penso no armazenamento em, em algum tipo físico, né, final de armazenamento, se eu estiver trabalhando com banco de dados, por exemplo, conexão de banco de dados, tá? Então, eu penso em memória de alguma forma, tá? E a declaração de variáveis, ela se limita nesse momento à memória RAM. Então, a gente tem ali um espaço de memória separado para que eu armazene algo. Tá? Até os primeiros períodos, a gente pensava única e exclusivamente aqui. O nome, o tipo e o conteúdo. Tá? Então, a minha variável, ela tem nome que a identifica. Né? Como é que chama essa variável? Eu tenho um tipo que determina o que eu vou guardar. E aí eu vou só, né, já que a gente está falando de paradigmas e não necessariamente de linguagens, é importante lembrar que existem linguagens que não determinam tipo. Python, JavaScript, tá? Que a gente chama de tipagem dinâmica ou de fracamente tipada, tá? Nós trabalhamos na FUMEC muito com C, com Java, que são fortemente tipadas, tá? Então, aí a gente pode pensar aí pelos dois lados. O que é esse tipo? Esse tipo é uma determinação do que vai ser armazenado naquele espaço de memória. Então, quando uma linguagem ela é fortemente tipada, eu estou falando que aquele tipo determina exatamente o que vai ser armazenado. Né? Então, se eu falo que meu tipo é int, eu só posso armazenar lá dentro coisas que são ints. Se eu falo que meu tipo é float, eu só posso armazenar coisas que são floats, tá? E isso não mistura. Não dá para misturar nenhuma linguagem fortemente tipada. Em uma linguagem que é fracamente tipada ou de tipagem dinâmica, né? Depende aí do que você está trabalhando. Você não tem um tipo que pré-determina o que vai ser armazenado. Então, por exemplo, o valor armazenado em uma linguagem fortemente tipada é só o que o tipo deixa. O valor armazenado em uma linguagem que não é fortemente tipada, ele é conduzido conforme o armazenamento. Então, por exemplo, se eu determino o espaço de memória, uma variável, e eu guardo lá um string, ele entende que aquilo ali é um tipo que vai guardar string. É uma variável que vai guardar string. Pronto. O tipo dele é string, mas só depois de utilizado é que ele consegue compreender. Então, eu consigo fazer uma variação ali naquele armazenamento, o que não acontece em linguagens que são fortemente tipadas, tá? E aí a gente começa, ao longo das nossas disciplinas, a gente começa a crescer, então, a crescer nas características. Então, eu passo a ter endereço de memória. Como eu uso memória, né, variável é um espaço de memória, memória tem endereçamento. Então, eu passo a ter endereços como referência de armazenamento. Onde que aquele meu item está armazenado? Eu passo a ter escopo, na verdade, a gente já tem escopo desde o início. O escopo determina onde que aquela variável tem vida, onde que ela é visível, onde que ela é acessada, tá? Então, ela pode ter um escopo local, ela pode ter um escopo global, né, que são os escopos aí que a gente mais trabalha. E junto com o escopo, eu também trabalho o tempo de vida, porque ele está muito ligado ao escopo. Então, por exemplo, uma variável que é local a uma função, a um método, o tempo de vida dela é só enquanto aquele método, aquela função, está na memória. Se aquilo acaba, essa variável também acaba. O tempo de vida dela é só aquele momento.
Uma variável global, o tempo de vida dela é um programa inteiro, porque enquanto o programa não termina, aquela variável não é liberada da memória, né? O tempo de vida dela é durante toda a execução do código, ok? Então, aí são características que são muito importantes para a gente trabalhar de forma mais tranquila no paradigma. Aqui ele vai pegando. Bom, o escopo, acabei de falar, mas eu tinha esquecido. Eu posso ter um escopo aqui global e o escopo local, tá? Então, só reforçando, uma dúvida muito comum. O escopo local, gente, é específico de uma função ou método, tá? Enquanto aquela função ou aquele método estiver executando na memória, vai ser visível. Caso contrário, acabou para ele. Aqui, só relembrando que eu tenho uma variável aqui x e uma variável aqui x em escopos diferentes. Então, não pode ser a mesma variável, tá? Escopos diferentes, variáveis diferentes. Eu poderia criar uma outra variável x aqui? Não, aqui dentro não, porque eu tenho uma variável x nesse escopo local. Então, ele não me deixa repetir, ok? A global, se você chegar aqui em determinadas linguagens, isso é proibido. Mas se você chegar aqui, por exemplo, em Java, e criar uma variável local que chama w, ele vai, ora, compreender o que você quer, que é local, ora, solicitar que você determine que é global, tá? A minha ressalva com relação a isso é um cuidado mesmo que a gente tem que ter de ter consciência do que você está acessando. Então, se ele permite, ok, mas usar corretamente é agora uma responsabilidade do programador, tá? Então, beleza. Mas dentro do mesmo escopo, não. Então, eu não poderia ter, por exemplo, outra variável global com o nome de W, porque ele entende que já existe nesse conceito, nesse contexto, uma variável com esse nome, então ele fala que é uma duplicação. Mas uma com conceitos diferentes ele deixa, mas ele também pode tanto se confundir, lembrando que essa confusão que ele vai gerar não é culpa dele, é culpa do programador, e pegar algo que você não gostaria que fosse. Ele pegou um conceito local, enquanto você gostaria que ele pegasse o global, e por aí vai. Talvez isso fique um pouquinho melhor quando a gente entrar na próxima aula em orientação a objetos, tá? Orientação a objetos, isso fica bem claro de acesso. Opa, tô deixando. Bom, essa daqui eu nem coloquei nada. Valores associados a espaço de memória que não sofrem alteração. Constante. O conceito de constante, às vezes, dependendo da linguagem, ele fica até mais leve, tá? Vou colocar aqui. Aqui não sei quem vai assistir, mas quem já fez ED comigo vai saber. Define. Se eu fizer, por exemplo, 10, eu tenho uma constante, tá? Isso na linguagem C, ok? Se eu quiser fazer em Java. Deixa ele carregar aqui e a gente volta agora. Então, isso na linguagem C, o que ele vai fazer? Ele vai mapear, tá? Ele vai mapear, ele vai criar uma matriz de substituição lá. Então, todas as vezes, aqui no nosso caso, a gente tem um TAM inteiro, né? Todas as vezes que ele tiver um acesso a TAM, ele vai reconhecer que TAM é 10, tá? Aqui até de uma forma um pouquinho mais leve, porque ele nem tem, vou colocar aqui 65, ele nem tem associação de tipo, tá? Que aí, por exemplo, se eu colocar %C, ele nem show nem nada, né? Porque o C não vai, ele me fala que é o A maiúsculo, ok? Se eu colocar %F,
me deu uma warning, onde ele me fala, olha, eu aqui, na verdade, eu esperava ter de uma forma um pouquinho diferente. Fazer um typecasting aqui. Vai lá. Ele nem, gente, usando, porque o double, na verdade, ele entende que as coisas são double, né? Vamos pensar assim. E aí ele quis uma formatação para float, já que eu queria exibir um float. Mas percebam que depois do typecasting, depois dessa conversão que eu fiz do que veio aqui para float, ele entendeu corretamente, tá? Ele manda 65, não se importando exatamente com o tipo, tá? Mas aqui, como ele pedir uma conversão, pode ser que fique um pouco duvidoso, né? Porque aqui ele está pedindo para eu converter, não, se bem que já que é int e tal, dependendo do que você está usando, ele não se importa nem um pouco. Mas, obviamente, ele vai conseguir trabalhar, né? Eu vou fazer um %s, que é uma string, tá? E essa string, ele não vai conseguir trabalhar com aquele conceito, tá? Não tem como ele trabalhar mesmo. Mas perceba que ele não se importa exatamente com o que está acontecendo aqui. Aí ele se importa com o que está acontecendo aqui dentro da conversão, porque ele não dá suporte, né? Mas aqui, se você guardar string, se você guardar um char, se você guardar um double, se você guardar um int, como foi feito aqui, ele armazena, tá? Mas um pouco diferente do conceito da variável, no armazenamento, mas ele armazena. Ele faz uma substituição todas as vezes que eu tiver acesso de TAM, todas as vezes que eu tiver um acesso de TAM, ele percebe aqui no meu caso que é 65. E ele espera que eu trabalhe com esse 65 da maneira correta, né? Bom, aqui em Java, para quem já tem, já sabe Java, provavelmente vai se lembrar que eu posso fazer um conceito de static, aqui tem que ser final, int, coisa errada aqui. Aí. Ah lá. Ok? Bom, tanto em uma linguagem quanto em outra, o que eu apliquei aqui com sintaxes separadas, né? Aqui eu poderia ter colocado o final. E ele exige de mim algo que ele não consegue fazer, porque ele está falando o seguinte, eu estou trabalhando de forma estática. Então, a sua variável, né, a sua constante, precisa ser declarada corretamente. Mas por que eu tirei aqui? Porque eu quero mostrar que você declarar, aí depende da sintaxe da sua linguagem, mas em Java, para você declarar uma constante, você precisa do final, tá? O static tem a ver com o fato do meu método estar trabalhando de forma estática, tá? A gente entra nesse conceito também quando a gente entrar em orientação a objeto. Mas eu queria mostrar para vocês que quem definiu a constante foi o final. Então, o que vai acontecer? Tanto numa linguagem quanto em outra, constante é constante. Então, se a gente fizer algo assim, nesse ideia, eu não sei como é que ele vai se comportar, tá, gente? Mas a gente vai ver agora. Ele tem que se comportar de uma maneira específica, mas eu quero ver como é que ele vai me mostrar. Beleza. Então, vamos olhar primeiro em C. Bom, então, o que ele está me falando, na verdade? Tá certo. Ele está reclamando, deixa eu ver outra mensagem aqui. A mensagem foi essa. Ele está reclamando comigo o seguinte, olha, deixa eu te contar, trabalhando com uma constante. E uma constante não pode sofrer alteração, porque constantes são constantes. Se você quer sofrer alteração dentro de um espaço de memória, crie uma variável. Esse é o conceito. Então, perceba que tem que dar erro em linguagem C, tem que dar erro em Java, tem que dar erro em Python, tem que dar erro em Ruby, tem que dar erro em qualquer linguagem se você está usando o conceito de constante. Constante não tem variação,
Tá? Variável varia, constante não. Constante é constante. Então, se você definiu que essa constante vale 65, ela vai valer 65 até terminar o seu código, ou até que ela saia do escopo, tá? Lembrando que ela pode também ter um escopo local, alguma coisa assim. O mesmo vale para essa daqui, ela tem que ser 65 até o final de tudo, ok? E só reforçando, quem definiu isso foi a palavrinha final. Bom, então esse é o conceito de constante. Eu adoro que constante é constante, né? Não tem variação. E logo depois a gente vai para as estruturas. Bom, dentro dessa ideia da máquina, dentro dessa ideia da arquitetura, também criou-se estruturas para trabalharmos com a linguagem. Não vejo também muito problema, porque são as estruturas que a gente mais usa, né? Então, de uma forma muito simples. Só o que eu quero reforçar. A estrutura de decisão, gente, é uma estrutura que decide, né? À toa. Constante não tem variação, variável varia, decisão decide. Isso, repetição repete. Então, por que estou falando isso? Porque, às vezes, isso não é... Às vezes o aluno pensa assim, nossa, isso é coisa que eu estou aprendendo. Gente, isso às vezes pega programadores experientes, tá? Às vezes você faz a leitura de um código e lê uma estrutura de decisão como se fosse uma estrutura de repetição. Isso não pode, porque não vai repetir. Decide, caminha. Bora para o final da lógica, para a continuação da lógica, tá? E não tem essa de repetir, a não ser que ela esteja dentro de uma estrutura de repetição, mas quem vai repetir vai ser a estrutura de repetição, não a estrutura de decisão. Então, você coloca uma estrutura de decisão quando, de fato, você tem caminhos distintos a seguir, tá? E nós já sabemos que são várias as situações onde eu posso fazer isso. Bom, então vamos pensar o seguinte, eu coloquei aqui também, deixado aberto. Eu coloquei aqui também ela simples e ela composta, tá? E coloquei a palavrinha completa no seguinte sentido. Uma estrutura de repetição como nós conhecemos, ela foi idealizada para ser utilizada de forma completa, ela atende completamente, mas ela pode ser utilizada de forma simples, ok? Então, ela só atende duas opções. Ela só atende duas opções, no máximo duas opções. Ou você faz uma, ou você faz duas, tá? Então, vamos pensar aqui como é que é. Eu coloquei o if, porque nas linguagens que a gente aborda aqui, e na maioria das linguagens que a gente trabalha, o if é o cara que a gente referencia. Mas, por exemplo, para quem veio de ATP 1, né, algoritmos e técnicas de programação 1, viu o Visual G. E no Visual G é si, mas é só uma tradução literal, né? É só o que o cara fez. Então, se a condição, if, a condição imposta. Lembrando que essa condição é uma condição booleana. Então, vai ser verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro o que você impôs, se for verdadeiro, ele executa os comandos que você colocou no if, desviando o código para atender só o if. Simples, absoluto, sem problemas, tá? Eu acho que, no máximo, quem vai ter alguma dúvida para esse ponto que a gente está é quem ainda está chegando, de repente não viu nenhuma linguagem, tá? Mas todos aqueles que passaram por alguma linguagem já pensou no if de alguma forma, tá? Já se viu aí que ele é talvez da estrutura de repetição que a gente pensa, gente, ele é de fato o mais importante, ok? Então, eu vou colocar aqui, fazer uma declaração de variável, tá? 20x igual a 52. E vou colocar um if. Se x maior ou igual a 100, eu vou imprimir aqui, dar um sys. Ok? Eu escolhi Java, mas eu poderia ter escolhido C, tá? Nesse caso aqui que eu coloquei os dois, nesse caso porque nossas disciplinas caminham muito para esse lado.
Perceba que ele não exibiu nada. Óbvio, não tem nada para ele exibir, porque a minha foi de forma simples e deu falso na minha condição, tá? Então, o falso aqui, ele não tem o que atender. Tá errado? Não tá errado. No ponto de vista do que eu queria fazer agora, não tá errado. Eventualmente, você vai precisar de um if simples, pronto, faz. Tá? Por que eu tô falando isso? Porque às vezes o aluno se sente na obrigação de fazer isso daqui. Não existe isso. Se não tem else, não tem else. Bola pra frente, caminha na lógica, tá? É óbvio que você pode olhar para mim e falar, não, Ana, mas não mostrou nada no seu código. Aí é outra coisa. Se tiver que mostrar, é outra coisa. Mas se não tiver que mostrar, se não tiver que calcular, a ideia do desvio é desviar. Eu não tinha caminho específico para aqueles que são menores que 100. Ok, vida que segue. Vou colocar aqui com frase, tá? É maior ou igual daquela vez, né, gente? Coloquei isso maior. Aí, neste caso aqui, ao passar pelo if, existia saída possível, né? Ele foi verdadeiro ao passar por essa condição, beleza? Também. Continuamos a nossa vida feliz, só não tinha o falso, mas tinha o verdadeiro, e eu, neste momento, tive algum retorno, tá? Então, por quê que eu vou revisitando isso? Porque eu pensei, porque às vezes o aluno não sabe usar o simples porque está tão acostumado com o composto que ele acha que tem que usar o composto. Não tem. Você vai usar o composto se você precisa dele. Então, vamos nele, né? Porque ele é extremamente importante também. O composto é aquele que tem saída para o verdadeiro e tem saída para o falso, que nós chamamos de else, né? Então, se isso daqui não é verdadeiro, ele é falso, tá? A gente trabalha com essas duas opções, não tem outra. Se ele não é verdadeiro, ele é falso. Aí a gente pode colocar aqui nova opção de saída, né? Agora eu vou colocar corretamente, maior ou igual. Né? Senão vai ficar aqui, valor maior ou igual a 100, tá? E agora sim, ele tem opção de saída, tanto para verdadeiro, tanto para falso, porque neste caso eu gostaria que ele tivesse saída para as duas situações, ok? Assim, atendendo completamente a minha estrutura de decisão. Beleza? E é claro que, como eu acabei de reforçar, a gente só consegue atender o verdadeiro e falso. Acabou. Não tem mais. Não tem jeito. Amanda, como é que eu resolvo? Você resolve abrindo novas estruturas, tá? Então, tem aluno que fala comigo, Amanda, eu estava numa linguagem que existe o else if. Aqui também existe o else if. Depende da sintaxe, né? Porque, de qualquer maneira, ele vai abrir um novo if. Só isso, tá? Aqui não tem um comando que é exatamente else if, como às vezes acontece. Não tem. If, novo teste. Então, olha só quem testa é o if. Else não testa nada. Responsável por testar aqui é o if, tá? Então, por isso que algumas pessoas optam por escrever assim, tá? Dentro da estrutura. Depende do que você quer, ok? Eu já estou completamente acostumada a trabalhar assim. Eu só quero que você compreenda que o else não está fazendo nenhum teste. Quem está fazendo um teste é esse novo if que está chegando, tá? Então, vou colocar alguma coisa tipo x menor que 500, ok? Então, eu posso considerar que é menor que 500. Beleza? Então, percebam que o if continua atendendo o verdadeiro e o falso. Só que agora eu vou abrir um novo verdadeiro e falso. E vou abrir um novo que a gente chama de ifs alinhados, tá? Eu vou colocar aqui, obviamente, eu tirei a mensagem aqui para ter aproveitado, eu não aproveitei. Então, deixa. Maior ou igual a 500. Beleza? Só tomar um cuidado de alinhar
esses testes aqui, tá? Então, vamos lá. Os testes aqui eles são verdadeiros e falsos. Então, os meus operadores são necessários. Eu uso operador aritmético, eu uso operador lógico, eu uso operador booleano, eu uso os operadores que a gente já reconhece aí no mercado, tá? De linguagem. Aqui, eu considerei, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um debug aqui, para a gente colocar, tá? Para a gente acompanhar com mais clareza, tá? Vou dar aqui um step over mesmo. Então, olha só. Ele chega por aqui, meu x é igual a 552. Aqui fica claro que a gente já está na lógica. Ele faz 552 menor que 100? Falso. Gente, se é falso, ele vem aqui para o else, tá? O que o else nos garante? Nos garante que aquele x não é menor que 100. Então, considerando que meu x é inteiro, esse x ele pode ser 101, tá? Mas esse x não é 99, ele não é negativo, ele não é. Porque se fosse, já teria caído no como verdadeiro aqui, tá? Então, tem muito aluno que fala comigo, Amanda, não é o certo você falar assim, ó, x maior ou igual a 100 e menor que 500. Não é que é o certo e o outro errado. É natural. Se você usou o else, você eliminou aquele primeiro teste. E o else só está ali porque aquele teste que você fez está falso. Então, se a gente não alinha os testes, a gente causa um certo problema, tá? Para a lógica ter que resolver. Ou, às vezes, até para a lógica errar. Então, nós erramos porque a gente faz a programação, tá? Então, ele vem aqui, aí ele vai fazer 552 é menor que 500? Falso também. Ele veio aqui. Esse cara aqui pode ser 501, 502, 900, 3 trilhões, sei lá. Mas ele não é 499. Porque se ele fosse, ele teria caído aqui. Ok? Pode ser até 500, né? Então, chegando aqui, ele tem alguma saída, então ele faz essa saída e pronto, acabou, vai embora. Tá? Então, pode usar o teste completo. X maior ou igual a 100 e eu fechei a lógica. Deixa eu ver. Ok? Pode, pode. Aí, se eu tiver, Amanda, se eu não estiver usando o else, se você não estiver usando o else, é obrigatório que você faça o teste completo. É obrigatório. A minha indicação aqui é que você, primeiro, olha só, vamos imaginar 552. 552 é menor que 100? Falso. Então, ele não entra neste if. Aí ele fala, 552 maior ou igual a 100 e ao mesmo tempo menor que 500? Falso. Então, ele entra nisso. Mas olha aqui, se por acaso o meu teste fosse 52. 52 menor que 100? Verdadeiro. Verdadeiro me mostra essa mensagem que eu queria que fosse. Aí ele vai entrar num novo if. 52 vai entrar aqui, gente? Não vai. Mas o else está aberto. Então não pode, tá? Então tem que tomar um cuidado, porque às vezes o aluno separa ifs. Qual que é o custo de separar ifs? Você está dando, porque aqui, teoricamente, o correto seria uma reescrita, tá? If x maior que 500. Teoricamente. Por quê? Apesar de estar correto, de funcionar dentro do que eu gostaria que acontecesse, aqui é maior. Olha, o meu cliente nem percebeu. Ele deu a mensagem correta, passou a vida dele, seguiu feliz. Mas o meu processamento percebeu. Sabe por quê? Ele veio aqui e testou esse. Aí depois, ele já caiu nesse. Já caiu, já executou, já está pronto para ir embora. E aí a gente obrigou ele a fazer esse teste. Você sabe. Aí a gente obrigou a fazer esse teste. Então, o if soltos, ele nos obriga a gerar mais processamento do que deve, sendo que tudo ali está ligado. Então, é muito mais eficiente, do ponto de vista da lógica, que você trabalhe com else. Tá? Mas isso aí é discutível.
Tá? Então, é muito mais limpo, muito mais fácil, muito mais direto, beleza? E aí perceberam, por exemplo, que eu não precisei mais trabalhar com 2 testes, pesando, processamento com operador lógico, beleza? Então, a gente vai aí caminhando. Bom, a gente também trabalha com estruturas de repetições. Por quê? Porque eu preciso repetir, tá? A gente para de trabalhar com repetições de linhas. Então, vamos imaginar que eu quero executar uma coisa 3 vezes, aí eu vou e escrevo 3 vezes. Não, não pode. Se você tiver que escrever 2 vezes, você não precisa fazer. Vamos imaginar um código mais limpo. Então, você coloca em uma estrutura de repetição, tá? A estrutura de repetição, ela pode ser, aqui no caso, eu chego dentro do comando e já vou executando as instruções que são solicitadas. Né, para quem veio do Visual G, é o repita, tá? O repita e o do da lógica do Java e do C, eles são diferentes do ponto de vista de condição. A condição deles é diferente, mas a linha de raciocínio é a mesma. Então, o que ele faz? Ele entra no comando. Quando ele entrou no comando, ele executa os códigos que você pediu para ele repetir. Mas perceba que ele executa uma vez pelo menos. Então, a gente fala que ele executa uma ou mais vezes, tá? Aí depois ele condiciona. Aí ele coloca a condição que você quer que ele coloque, tá? Em cima dessa condição, se essa condição for verdadeira, aqui estou me limitando ao do, tá? Se essa condição for verdadeira, ele volta e repete todos os comandos que você quer. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai fazer essa repetição. Quando essa condição for falsa, o loop termina e continua ali, depois do loop, a estrutura da lógica. Mas essa parte aqui, gente, apesar as primeiras disciplinas nossas, elas parece que não faziam sentido. Tipo assim, nossa, posso usar onde eu uso duas, o while. Teoricamente está certo, mas você precisa tomar o cuidado de o que você quer repetir, tá? Pode repetir uma vez, pelo menos uma vez executado, tá ok para você? Não. Esse bloco de comandos aqui, mas nossa, eu não posso repetir nenhuma vez. Porque se a condição imposta for falsa, a pessoa não pode. Então, o do não te atende. O certo seria usar o while, tá? Que no caso de quem está vindo do visual, G é o enquanto mesmo, tá? Porque o enquanto condiciona antes de entrar no bloco de repetição, ok? Só lembrando, quem está vindo nos primeiros períodos, isso não tem muito sentido ainda. Mas ao longo do curso, você vai começar a perceber que tem lugares que o while se encaixa muito melhor do que o do. Tem gente, por exemplo, que escreve o do e dentro do do escreve o if. Olha só, você está condicionando 2 vezes, pesando o processamento em duas condições, sendo que você poderia ter usado o while. Um do que já chega num if é um while, gente. O while é quem condiciona antes de executar. Então, não façam isso. Não façam. Ah, professora, mas funciona. Não é que funciona ou não funciona. É que é correto ou não correto. Tá? Não é correto, não é uma boa lógica, não é uma lógica limpa. Então, vamos zelar para uma lógica limpa, já que as linguagens nos dão essa possibilidade. Existe a possibilidade de você condicionar antes de executar. Então, para de usar if dentro de do. Isso estou falando o seguinte: a pessoa chegou no do e já cai no if. Se ela está condicionando para entrar, né, entrou e condiciona, é porque tem alguma coisa errada. Tá? Se dentro da lógica dela um if é necessário, é outro ponto da lógica. Tá bom? Aqui eu estou considerando a condição para esses comandos serem executados. Se a condição precisa ser realizada, se esses comandos não podem executar nenhuma vez, se for falso, o certo é usar o while, não usar o do. O do é para casos onde eu posso sim me dar ao luxo de executar uma vez. Validações é um caso clássico. Porque para validar, eu peço para você digitar e eu testo a sua digitação. Então é natural que eu use o do. Tá tudo bem. Dá para usar o while? Dá para usar o while.
mas é natural que o do se encaixe melhor, tá? Mas execuções onde isso não pode acontecer, não faça, tá? Não crie gambiarras onde a lógica já tem coisas bem pensadas para isso, porque a lógica fica ruim. Então, quando essa condição é verdadeira, ele executa e aí ele passa a ter a mesma linha de raciocínio. Enquanto for verdadeiro, ele vai continuar repetindo essas condições aqui. Aí, quando essa condição for, esses comandos, quando essa condição for falsa, fim do loop acontece. Próximo, queridinho de quase todo mundo, é o for, que é o para o visual G. Tá? Por que queridinho? Porque o for, ele tem carinha de que ele está pronto, né? Já nasceu pronto, né? Mas, na verdade, gente, o for, ele traz uma forma leve de escrita. Porque os outros precisam das mesmas coisas que ele precisa. O for precisa de uma inicialização, ele precisa de uma condição de execução e ele precisa de um incremento ou de um decremento, tá? Então, quando você entra aqui, você condiciona, né, inicializa essa variável que vai ser incrementada ou decrementada, esse contador que a gente chama, clássico contador. Mas nos outros também a gente faz isso. Só que o for tem um cabeçalho todo preparado e a gente acha que ele é o mais maravilhoso. Ele é maravilhoso, sim. Ele é limpo, sim. Mas ele também tem suas peculiaridades. Aí chama a atenção que o for ele trabalha similar ao while. Ele pode ser que execute 0 ou mais vezes. Por quê? O que você faz? Você inicializa sua condição, você inicializa seu contador e condiciona. Quando você condiciona, você... Você, na verdade, está criando, né, essa condição. E se essa condição for falsa, acabou. Ele não entra no for, tá? Porque ele vai executar para verdadeiros. Vou usar a mesma linha de raciocínio. Para a condição verdadeira, ele vai executar. Quando a condição for falsa, o fim do loop acontece. Bom. E finalizamos aqui com subprogramas, tá? Vinícius, que está aqui comigo. Vinícius, se tiver alguma dúvida, você me fala, tá? Você acha que essa parte é muito Tranquilo, tranquila? professora. É muito tranquila. Subprogramas, gente, são pequenos métodos, pequenas funções para quem está em C, pequenos métodos para quem está em Java, procedimentos para quem é de linguagens mais antigas, né, que a gente falava procedimentos e funções. Então, o que você vai fazer, na verdade? Você vai criar pequenos códigos para o programa funcionar completamente, tá? Pequenos códigos. Então, vamos voltar aqui, deixa eu ver se eu deixei meu. Eu tenho aqui o método principal. Método é para... Ah, não, esse aqui tá certo. Método só. Esse aqui é Java. Método é para Java. Método é para classe, tá? A gente vai entrar em orientação objeto. Para C, a gente fala funções. Mas a linha de raciocínio é parecida. Então, por enquanto, no ponto que a gente está, dá para fazer. Dá para pensar. Então, eu poderia, por exemplo, pensar aqui, ó. Public, stack, int, calcular. Ok? Então, eu tenho, nesse caso aqui, o programa principal, porque essa linha de raciocínio dessa linguagem pensa o seguinte: se tem uma função principal, é dela que eu começo. E quando ela não existe, eu não consigo começar. Essa linha de raciocínio do Java. E o calcular é um subprograma que pode ser chamado, por exemplo, pelo programa principal ou por qualquer outro método que exista dentro da função, tá? Dentro da função, não, dentro do código, desculpa. Então, eu tenho várias, posso ter quantas quiser. Ali, como a minha ideia não vai dar erro, vou continuar escrevendo aqui. Vou escrever direitinho. Exibir mensagem. Fazer a coisa corretamente. Senão vocês vão testar aí, vai dar erro. Tá? Porque se tem retorno, ele exige que o return exista. Tá? Não estou fazendo nada nos métodos, tá, gente? Só para mostrar que esse subprograma ele pode fazer algo, ele pode ter uma sequência de linhas, mas ele não é um programa completo. A linha de raciocínio de subprogramas, gente, não é ter um programa completo aqui dentro.
mas trabalhar de forma conjunta para que juntos eles se completem. Então, eu posso ter uma validação no método, eu posso ter uma execução em outro, eu posso ter uma chamada posso ter tudo separadamente, tá? E junto, como se fosse um quebra-cabeça. Junto é que eles vão fazer a diferença, vão fazer sentido, tudo junto, ok? Bom, fechamos o conteúdo de hoje. Para os próximos, a gente, primeiro, no dia 18/5, a gente vai falar do paradigma orientado a objeto, tá? Então, vou entrar nos detalhes, dentro do tempo que a gente tem, nos detalhes do paradigma orientado a objeto. E no dia 8/6, a gente fecha com o paradigma funcional e o paradigma lógico. Ok? Vinícius, Tranquilo. dúvidas? Tranquilo demais, né? E aí, Isso. agora, para esse momento próximo, é entregar as 2 atividades, né, que estão abertas. Agora, acho que é segunda? É, né? Então, até a próxima. Até, professora. Obrigado. Nada, até mais. Tchau.